Cumprimentando o presidente Alexandre, os demais colegas vereadores, Vargas, vereador de São Bento, hoje com a gente, todos os demais presentes, o pessoal que nos assiste pela internet. Falar um pouquinho hoje sobre alguns assuntos, principalmente relacionado à questão das obras. Gostaria muito que o executivo verificasse a possibilidade de usar os pavers que foram tirados lá da cascata, o calçamento, para calçar a rua Max Rudnick, lá ao lado da Budemaia, lá em Fragoso. É uma solicitação daquele pessoal daquela rua de muito tempo, né? A gente já vem cobrando isso há 2 anos atrás e até já conversei com o prefeito para que isso pudesse ser feito. Então, gostaria que a Secretaria de Obras verificasse a possibilidade de fazer esse calçamento para essa comunidade, principalmente para os moradores da rua. Geralmente eles sofrem lá muito com a questão, quando chove, muita lama ali, e então eles precisam desse calçamento, e nós temos esses pavers que foram retirados dali, e que provavelmente foi colocado em algum lugar, e a gente pode colocado num monte, em algum lugar, e que pode ser utilizado para fazer o calçamento desta rua. Também queria que o Poder Executivo verificasse a indicação que eu fiz também no começo do ano, da rua Fernando Jung. Os moradores estão cobrando bastante, principalmente pelo calçamento. Então também eu venho cobrando já há um bom tempo sobre isso, sobre essa rua. Praticamente 2 anos atrás a gente começou essa cobrança, foi feito um pouco de uma estrutura lá com um pouco de pedras, mas agora também já está com bastante problema na rua. Não é uma rua tão extensa, mas que a prefeitura possa verificar essa indicação que eu coloquei em pauta lá no começo do ano. Já coloquei há 2 anos atrás, não foi feito, e agora gostaria de não esperar mais, que aquelas pessoas não esperassem mais 2 anos para que essa indicação fosse atendida para aquelas pessoas. Então a cobrança desse pessoal é bastante, quase toda semana eu tenho uma cobrança de um morador, e estou colocando aqui na palavra livre porque fizemos a indicação, infelizmente ainda não fomos atendidos, mas acredito que o Executivo possa fazer e pensar com carinho nessa indicação que é tão importante para aquela localidade. Falar em relação à água, eu venho falando já há quase 4 anos e meio aqui nessa casa sobre a questão do planejamento. Cobro muito sobre a questão do planejamento. Eu acredito muito que uma estrutura bem planejada, as coisas podem acontecer. Desde o começo do ano, acredito que quase todos os vereadores aqui fizeram uma solicitação de uma água para algumas pessoas, para alguma família, ou para alguma rua que necessita lá uma família. E dificilmente essa água chega. E isso tudo, no meu ver, é a questão do planejamento. A gente precisa criar estruturas na Água de Campo Alegre para que a gente possa atender o pessoal do Mato Bonito, para que a gente possa atender a Venquinha. Essa solicitação da rua João Friedrich, eu cobrei já há mais de 2 anos, o pedido do Anderson, o pedido de outras pessoas lá da comunidade, e quase toda semana eles falam comigo sobre essa água. Já foi conversado também com o Peterson, eles foram até lá para verificar essa situação, mas infelizmente aquele pessoal ainda não foi atendido e a gente precisa atender com urgência esse pessoal. Eu sei que muitas vezes o terreno não é viável, às vezes tem que colocar uma máquina mais forte lá, mas se a gente não tiver atitude para fazer aquilo lá, infelizmente não vai sair. E as pessoas vão ficar sem um bem tão essencial. Eu falo disso porque eu lutei por muito tempo para ir água na Avenca do Rio Negro. E é tão gratificante quando eu chego na Avenca do Rio Negro e as pessoas agora tendo a água, sendo instalada a água para eles. Então a gente percebe o quanto que aquilo ali melhora a vida da população, melhora a vida das pessoas. E é por isso que eu peço aqui, como presidente dessa casa, eu peço para que a Água de Campo Alegre possa ter um belo planejamento para que essas comunidades todas, do Mato Bonito, como eu falei, a Venquinha, Papanduvinha, quilômetro 48, Capinzal, não fique sem água. Nós temos ali no Capinzal o sítio Paulo Lampert. Eles atendem diretamente várias pessoas que vêm de fora. E, infelizmente, às vezes eles estão lá atendendo no final de semana e falta água porque o poço está seco. Então, nós temos um empreendimento aqui no município que está buscando pessoas para vir para cá, muitas pessoas, muitos turistas utilizam lá o sítio deles, e aí eles têm que mandar o pessoal muitas vezes embora porque não tem água para atender
os nossos turistas. Então, a gente não pode deixar de jeito algum isso acontecer no nosso município. O nosso município precisa ter esse olhar, mas é um olhar com planejamento. Eu sei, algum tempo atrás aqui, a gente até votou um projeto de lei para que a taxa do lixo fosse retirada do IPTU para passar para a Água de Campo Alegre, para ter um dinheiro mais frequente na Águas de Campo Alegre. Então, eu acredito que esse dinheiro possa estar suprindo a necessidade agora das águas para fazer a canalização para todo esse pessoal. Eu estive aqui e já quero dar os parabéns a todo o pessoal da assistência social, mas eu estive aqui na assistência social na 11ª conferência e me chamou muita atenção quando a palestrante estava falando sobre a questão da água, e nem era diretamente da água de Campo Alegre ou para levar água para as pessoas, mas no sentido de não ter falta de água, enfim, para a gente beber e tal, né? E aí uma mulher levantou a mão no meio da plateia e falou: eu já coloquei até os canos lá na minha rua e até agora não tenho água, falou para a palestrante. Então, assim, eu era o único representante do poder público que estava ali na hora e me senti muito mal por isso, de não ter feito um atendimento a uma moradora de uma localidade que tanto precisa, que é essas localidades que eu citei para vocês. Então, a gente precisa atender para que isso não venha ocorrer novamente. Falando da assistência social, quero primeiro dar os parabéns para a secretária Helenice e toda a sua equipe pelo trabalho desenvolvido na 11ª Conferência Municipal. Nós tivemos aqui o prefeito também, tivemos o vereador Ademir presente também, e depois eles acabaram, eu acabei ficando, eles tinham outros compromissos. Mas assim foi muito gratificante pelo sentido da gente trabalhar com pessoas que realmente necessitam do poder executivo e do poder legislativo dentro do município de Campo Alegre. Pessoas que realmente devem ser atendidas, devem ser assistidas. E ouvir daquelas pessoas tudo aquilo que é feito pela assistente social do município, fiquei muito feliz pelas pessoas estarem falando bem dessa assistente social e também do trabalho que a equipe da assistência social presta para essas pessoas. Muita gente que tiveram em situações vulneráveis em determinado setor, período, por financeiro ou mesmo por uma própria agressão, enfim, essas pessoas todas foram atendidas da melhor forma pela assistente social. Então, é o nosso trabalho, é o trabalho do Poder Executivo, também da assistência social, desenvolvendo o município para essas pessoas. O Fábio falou agora há pouco sobre a questão de como vai ser feito esse trabalho todo. Eu não tenho dúvida, Fábio, que isso é só passageiro. A gente não tem como ficar com esse pessoal aqui, até porque não é uma casa de aluguel, é uma casa de passagem, é somente para atender as pessoas que realmente vão necessitar, que estarão vulneráveis naquele período. Nós sabemos no nosso município que são poucas pessoas, e se tiver uma demanda muito grande, nós não temos nem lugar para atender todo esse pessoal. Mas se tiver uma ou duas pessoas que necessitam, nós temos que atender. Esse é o trabalho da assistência social, esse é o trabalho que o município tem que fazer, independente se é Campo Alegre, se é outro município, nós temos que prestar esse trabalho de assistência. E a assistência, eu sempre digo que ela não é para sempre, a assistência é só no momento. Por isso que eu sempre falo que um município bem estruturado é aquele município que não precisa dar assistência o tempo todo. Ele dá quando realmente uma pessoa necessita, seja ela em qualquer setor. Então, quero dar os parabéns para todos novamente e dizer que fazem um excelente trabalho pelo nosso município. Meu boa noite, muito obrigado a todos.